Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Michele. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. E eu queria te pedir para contar uma história sua, uma história que pode ser engraçada, pode ser marcante, pode ser emotiva da sua vida. E pedir que você destaque essa história e que impacto ela teve no Alexandre de hoje. Sim. Bom, novamente, uma história só é pouco, né? Todos nós somos formados por histórias, né? Ao longo aí das nossas vidas. E, enfim, eu acho que eu tenho algumas que são importantes para, de alguma maneira, também poder ter uma visão de quem eu sou hoje, né? Então, por exemplo, me lembro já uma de cara lá atrás. Meus pais se separaram quando éramos pequenos. E de uma maneira muito diferente do tradicional, eu e meu irmão fomos criados basicamente pelo meu pai. A gente via minha mãe mais nas férias, etc. E aí nós morávamos em Piracicaba, uma cidade do interior de São Paulo, e meu pai na época fazia doutorado, então ele dava aulas, então ele era muito ocupado e não tinha aquela coisa tanto de cuidar. Então algo que ele me conta, né, ou me contava, é que quando eu era pequeno, com coisa de 6 anos, por aí, eu acordava cedo. Aí eu arrumava o meu irmão, que é mais novo, 2 anos e meio mais novo. Nós tomávamos café e aí a gente ficava ali, eu colocava ele ali sentadinho para esperar a van passar para levar para a escola. E eu acho que esse é uma pequena história de uma realidade que, assim, que eu tive que aprender muito a ser responsável e desde cedo, né, e de me cuidar. E de estar meio que assim, me organizar, digamos assim, para a vida e de assumir esse protagonismo. Né? Você lembra ou é uma história contada pelo seu pai? Lembro alguma coisa, mas que essa história ele me conta. Né? Ele conta, né, que eu fazia tudo isso e tal. Não lembro dos detalhes, certamente não lembro. Claro. Uma outra coisa curiosa, já mais adiante, é que assim, eu nunca fui um aluno daquele assim, que sentava na frente, tinha que tirar 10, eu tirava meio que a nota que precisava, mas eu, né, de alguma maneira fui levando bem o mundo escolar, aí, que é algo que hoje também você sabe que eu tenho minha crítica como uma grande linha de montagem que a educação se transformou. Então eu jogava bem o jogo, né, quando precisava tirar as notas, tirava, mas uma coisa que eu lembro muito bem, é que quando eu tinha por volta aí de 13, 14 anos, no intervalo, eu gostava, não sei porquê, de ler jornal. E eu ia para a biblioteca da escola, e a biblioteca tinha lá os jornais com aquela madeira que une todas as sessões para você ir passando, e eu ficava passando, eu gostava de ler, e eu lia tudo, e eu lia até classificados. E uma coisa que me chamava muita atenção naquela época, nos classificados, na Folha de São Paulo em particular, é que tinha um quadro que era só de classificados para executivos. E então era totalmente destacado do restante das profissões. E eu fiquei sempre com aquilo na minha cabeça, o que é um executivo? Por que tem esse quadro aqui? O executivo comercial, executivo financeiro, executivo. O que é o executivo? O que ele estudou para fazer isso? Né? Então, de alguma maneira, isso ficou na minha cabeça, essa coisa do executivo, e que depois acabei indo por esse caminho e, obviamente, interagindo com os executivos, com os altos executivos. Uma outra história que eu acho que vale a pena contar, foi um pouquinho depois também, na época da faculdade. Eu comecei engenharia na USP, em São Carlos, e estava indo para o meu 4º ano lá. Mas o que acontece é que meu pai, mais velho, voltou, né, ele era oriundo do Nordeste do Brasil, de Fortaleza, e voltou, depois de mais velho, para lá. E eu ia passar férias, e eu gostava muito das férias, porque não dá para comparar o interior de São Paulo com uma cidade de praia como aquela. Imagina. Um momento que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou terminar a faculdade aqui. Eu não quero mais ficar só nas férias aqui, né? E aí eu peguei todas as coisas que eu tinha, né? Coloquei num carro, isso em São Carlos, e meu pai não gostou nada da ideia, foi meio que a revelia, e eu falei, olha, eu vou para aí. E, enfim, Escort Hobby, que é o que tinha naquela época, aí, me lembro como se fosse hoje, saí 5 da manhã e fui de São Carlos até Fortaleza, uma viagem, enfim, de 3.000 quilômetros. Eu lembro que naquela época não tinha GPS, eu peguei o mapa, acho que guia 4 rodas, e como eu ia estar sozinho, eu escrevi assim, todas as cidades
que eu tenho na sequência a cada 40, 50 quilômetros, porque as placas são sempre para a cidade mais próxima, né, para eu me localizar. E fui indo, fiz essa viagem, uma viagem que eu aprendi demais, nossa, poderia ser uma sessão só sozinho. Mas sozinho. E isso eu tinha aí 21 anos, alguma coisa assim. Mas o interessante, e olha só como as coisas se conectam, né, foi que quando eu cheguei lá, estava havendo uma seleção de um processo de trainee que era coordenada por esse professor da USP, totalmente fora da caixa. E eu falei, era para ser executivo, né? Dizia lá, formação de executivo. Não sabia nem o que era, mas eu queria, sempre fiquei com esse negócio de ser do executivo. E eu falei, vou me inscrever, né? Já estou aqui. Isso foi em dezembro para janeiro, assim. E aí passei nas etapas, a última era uma conversa com esse professor da USP. E eu sentei, e ele falou, eu começo a história. Eu falei, eu estava estudando em São Carlos, mas eu acabei de vir para cá, eu liguei o carro e vim para cá. E ele falou, você pegou o carro e veio como assim? Eu falei, peguei, coloquei as coisas do carro e tal, vim pra cá. E ele falou, tá bom, a entrevista está encerrada. Eu pensei, bom, vai me achar um maluco, né? Enfim, eu fiquei meio assim, não entendi nada. Encerrou ali a entrevista. Enfim, fui chamado, e no primeiro dia lá de apresentação, ele, né, falou disso e falou, olha, quero que todo mundo tenha essa independência de pegar e resolver e tal. Eu não tinha nem imaginado tudo isso que ele falou, né, desse tipo de atitude. Foi mais algo que eu precisava fazer. Mas foi uma história muito marcante. Né, foi uma história muito marcante. E isso muito bacana, porque o impacto é o que você fez e não o que você falou, né? Exato. Olhando em retrospectiva, realmente foi algo diferente. Anos 90, no Brasil, meados, né, dos anos 90 ali. Enfim, foi uma aventura com seus riscos também, né? E aí, se você me permitir, tem acho que mais duas histórias muito importantes. A primeira, que você já sabe dessa, eu tive esse orientador da USP que foi exemplar. Todas as vezes que eu menciono, eu acabo ficando emocionado, porque aí a gente percebe a importância e o valor de uma boa liderança, de uma boa referência, né? Então, alguém que durante o meu mestrado, que foi muito mais difícil e desafiador do que o meu doutorado, porque depois eu já estava muito mais autoconfiante, sempre me entusiasmou muito, sabe? Sempre falava, olha, e tal, vai dar certo, vai ser ótimo o seu trabalho. E quando eu cheguei no dia da defesa, obviamente estava tenso, né? Uma defesa de mestrado, aquela banca lá de professores e tal, quase todos da USP. Enfim, eu arrumei as coisas e saí, fui ao banheiro. E ele foi atrás de mim. E até hoje eu não sei se é verdade ou não essa história, mas ele chegou para mim e falou, Alexandre, a banca toda está comentando que o seu trabalho está excelente, que esse trabalho é uma coisa preciosa, adoraram e tal, e isso me acalmou de uma maneira tal que quando eu voltei com uma autoconfiança enorme. Então tem essa coisa da profecia autorrealizável, né? Você acredita, a pessoa de alguma maneira ela incorpora aquilo e ela, assim, em função da circunstância. Se ele tivesse me colocado um temor, eu teria me comportado de uma maneira completamente diferente. Então foi uma história muito marcante, porque ali eu vi na prática, né, o quanto é valioso você ter alguém que confia em você, né, que coloca você assim, numa situação emocionalmente positiva, né, e que te passa confiança. Né. E a última história, que acho que essa é fundamental, que foram esses pontos de virada, esses turning points que eu tive, tanto na Bélgica quanto nos Estados Unidos. Porque foram esses dois momentos que eu saí do Brasil e tive esse sabático, foram dois momentos que eu consegui, assim, certamente evoluir de patamar como ser humano. E por isso que eu recomendo para todos. Então, quando fui para Bruxelas, 2010, eu estava numa vida muito acelerada, estava tudo acontecendo aqui no Brasil, você lembra aquele período, né? Brasil, Cristo Redentor decolando e tal, 1000 atividades, 1000 eventos, e chegamos em Bruxelas, eu e a Ângela, e aquele silêncio sepulcral, a gente morava virado para dentro da rua, assim, aqueles quarteirões são virados para dentro, um silêncio, uma coisa, e eu levei São Paulo dentro de mim. E eu comecei a fazer to-dos, eu não tinha nenhuma atividade lá, porque era fazer uma pesquisa, basicamente, não tinha nem aulas, nada, mas eu comecei a criar tarefas, e chegou um ponto, assim, nas primeiras semanas, que num sábado, 10 da noite, eu falava que a gente não tinha tempo para passear, porque eu tinha que terminar as coisas que eu tinha que fazer. E aí ela chegou e falou, você tem um problema, você está com um problema, isso não é normal. Além de eu ter alguns momentos que eu manifestava essa frustração que eu estava sentindo e que eu descontava no excesso ali de trabalho, no excesso de orientação para fazer, e a partir daí eu conheci aquele terapeuta que eu mencionei anteriormente e me reinventei em grande medida. E o segundo que foi nos Estados Unidos, né, que quando eu fui em 2015... Só uma pergunta, sim. A cidade da Bélgica era qual?
Bruxelas mesmo. Bruxelas mesmo. Ou seja, Bruxelas foi o draft, né, o rascunho de vinhedo agora, é isso? Certamente, ainda teve um segundo daquilo que você viveu, né, do silêncio, sim. Só que agora você está aí porque você aprecia e porque você precisa. E lá, acho que foi a etapa de aprendizado e transformação, né? Totalmente. E, enfim, morávamos ao lado ali da União Europeia, um período incrível, mas que realmente, sem isso, acho que eu teria continuado no mesmo piloto automático que estava. E dos Estados Unidos, que foi em 2015, né, que primeiro nós fomos lá para Harvard, que a Angela foi lá ser uma visiting research, e aí eu fui junto, acabei também aproveitando, e depois para Cornell, onde eu fui como visiting professor, e aí nesse período ficou muito claro para mim que eu não queria mais voltar para a USP, eu queria ter uma vida mais independente, eu queria, enfim, sabe quando você sai de um ambiente que você fala, não consigo me ver mais ali, eu não consigo me ver mais fazendo aquilo com aquelas pessoas e tal, então foi um momento crucial, mas ao mesmo tempo você cria uma identidade, né? Eu já era professor da USP ali há uns, sei lá, mais ou menos 10 anos, as pessoas te conhecem por isso, você também tem um certo conforto numa segurança, mesmo num ambiente que você não está feliz, mas você fala, mas é o seguro, é o diabo que eu conheço, é melhor às vezes do que eu desconheço, né? E aí tivemos um momento ali, com uma conversa na árvore, se alguém tiver curiosidade, coloca Campus Cornell Campus no Google, porque é um campus que tem cachoeiras, que tem trilhas. É Ítaca, né? É Ítaca. Maravilhoso. Eu apliquei para Cornell no meu MBA, mas escolhi Los Angeles na UCLA. O clima de Ítaca também não é fácil, né? Mas pelo clima você fez certo, né? Porque o inverno... Mas foi uma conversa embaixo de uma árvore, onde eu fiquei inseguro naquele momento de tomar uma decisão, e aí sim a Angela foi crucial, né, em particular naquele momento. Então são todas histórias, André, resumindo, que nos formam, né, que nos fazem, e que eu acho que todos nós precisamos também lembrar dessas histórias. E eu te agradeço por isso, porque eu lembrei graças aqui à nossa conversa.